quando não há uma fusão total entre o ser e o fazer, ocorre um descolamento dessas duas instâncias. Fazer se torna uma coisa e o ser se torna outra. Só que quando há esse descolamento, ocorre um espaço. E na época eu lembro que eu comentei que o que preenche esse espaço é padrão, karma, pressão. Pressão é que vai preencher esse espaço quando ocorre um descolamento entre o ser e o fazer, quando essas duas instâncias não são a mesma. Então, mas hoje eu quero investigar um pouquinho mais com vocês esse descolamento entre o ser e o fazer. Porque naquele momento eu comentei então sobre pressão. E eu vou dar hoje outro nome aqui, nós vamos colocar aqui, ó, quando ocorre um descolamento entre o ser e o fazer, nós preenchemos isso que se abre com compensação emocional. E compensação emocional, basicamente, é medo. Medo de não viver a experiência da fusão novamente. Então, por ter medo de não ocorrer essa experiência, rapidamente a mente vai tentar preencher aquele vazio para não sentir o vazio do descolamento. E ela vai compensar com muitos padrões emocionais. E os nossos padrões emocionais, essa compensação emocional, é o que tem nos impedido de criar um ambiente onde seja possível fundir de novo essas duas instâncias. Então é por isso que nós atuamos ativamente nessa região aqui do triângulo inferior. Porque esse triângulo inferior, dos chakras inferiores, estão diretamente ligados com os nossos processos emocionais. É por isso que quando a gente vai trabalhar o NAB, e o NAB é tão importante para a gente, porque quando a gente atua nesse processo de digestão, nós criamos um ambiente onde é possível não ficar agindo a partir da compensação emocional. Então precisa de um alto grau de vitalidade nesse triângulo inferior para que você possa absorver e se abrir para receber a vida. Tá? Então, sem esse processo de sustentação na base, não é possível se encaminhar para um local aqui de abertura, que se abre para receber. E a gente tem uma ideia equivocada de liberdade, porque a gente acha que liberdade é a possibilidade de fazer escolhas. Liberdade não é fazer escolhas. As escolhas é algo que ocorre nesse ambiente preso aqui, desestruturado. Escolha é compensação emocional. Então, quando ocorre esse descolamento entre ser e fazer, você não tem uma estrutura emocional, uma base. O que você vai fazer? Você vai ficar escolhendo coisas para preencher. E esse escolher um monte de coisas para preencher vai gerar um alto grau de ansiedade. Primeiro, porque são muitas coisas que podem preencher aquilo, ou que a mente pensa que pode preencher, porque na verdade não haveria nada para preencher ali, e simplesmente uma união total novamente entre essas duas instâncias. Mas a mente acha que ela pode controlar o processo e preencher com alguma coisa, então ela fica fazendo escolhas do que poderia preencher, e aí a gente tem uma amplitude de possibilidades que o nosso modelo social apresenta para você preencher e ficar criando uma manutenção dessas escolhas e desse preenchimento. Então vai gerar um grau de ansiedade para escolher, e depois que escolher, vai gerar um alto grau de depressão, porque aquela escolha não vai satisfazer e não vai preencher da forma como que se espera que esse local seja preenchido, porque não há nada possível para preencher esse local, a não ser a fusão total novamente. E é por isso que o humano, o 5, o corpo físico, nessa estrutura humana, tem a experiência do humano com o 5, nessa fusão total entre ser e fazer. Quando não há espaço para preenchimento a partir da nossa compensação emocional que vem dessa disfunção na base, não tem uma estrutura de base, há um alto grau de dramas aqui, os processos mentais não dão conta da vida, tudo que está no subconsciente começa a governar as escolhas, todos os teus padrões começam a vir à tona para preencher esse vazio aqui, esse aparente vazio que se fez quando ser e fazer se descolaram. E ser e fazer se descolando, em uma outra linguagem aqui, é quando personalidade assume o papel de centro de comando, porque a personalidade ela vai trabalhar em prol da imagem. Personalidade está preocupada com a imagem quando está no centro de comando. Então, ela está mais preocupada em parecer e não em ser. Por isso que há esse descolamento. E para parecer, vai ter que preencher de coisas aqui para que pareça mais real isso que se descolou e que não haja um vazio tremendo aqui. E a gente tem uma gama de possibilidades dentro do nosso contexto social que
promovem essa compensação. Se nós atuarmos fortemente nesse triângulo inferior, você tem uma chance de organizar a base para se abrir. Porque uma tradução de liberdade que eu ouvi hoje e que eu achei muito interessante é: liberdade é a compreensão do seu grau de abertura juntamente com a experiência da existência. Não há nada que escolher para esse momento, simplesmente se abrir totalmente para receber a vida. E quem se abre para receber é um impulso do 4 que se direciona para o 5 e que encontra esse caminho no 5 para o 6. E isso é liberdade. Então, nesse local é onde é possível se sentir completamente ou plenamente humano, satisfeito,